Bom, nono ano, nós faremos uma nova avaliação, né, tipo uma recuperação, e um dos conteúdos que ficou um pouco confuso na avaliação anterior foi tipo de predicados. Então aqui eu vou estar gravando essa segunda parte do vídeo para explicar esse conteúdo, tá? Tipo de predicados. Bom, como eu disse anteriormente, há alguns pré-requisitos, né, para gente dominar um conteúdo. E tipos de predicado nós devemos saber o que é o predicado, né? Já que vamos estudar tipos de predicados, nós temos que saber o que é predicado. Eu acredito que vocês já sabem, então vamos relembrar aqui. O predicado é um dos termos essenciais da oração, né? O que é algo essencial? Algo essencial é algo que não pode faltar, né? Então, a oração é aquele enunciado que contém um verbo, a oração, ela tem esses dois termos essenciais. Toda oração tem, né? Já que é essencial, e essencial não pode faltar. Então, toda oração tem um sujeito e o predicado. O que interessa para nós aqui é o predicado, já que vamos estudar tipos de predicados. O sujeito é aquele, né, ou aquilo de quem se fala. Já o predicado é a informação dada sobre o sujeito. É comum a gente dizer que o sujeito é quem pratica a ação expressa pelo verbo. E o predicado é a ação, né, propriamente dita. Olha aqui ó, uma oração. Isso aqui é uma oração, não é? É o enunciado que tem o verbo em sua estrutura. Olha aqui, ó, organizaram é o verbo. Os estudantes organizaram a homenagem. Isso aqui eu divido primeiro em duas partes, sujeito e predicado, que são termos essenciais da oração, né? Sujeito é aquele que pratica, aquele de quem se fala alguma coisa, né? No caso aqui, os estudantes é o sujeito dessa oração. E predicado é aquilo que o sujeito faz, vamos dizer assim. Então aqui, ó, organizaram a homenagem é o predicado, tá? Então o que interessa para nós aqui é apenas o predicado. Essa parte aqui, ó, a segunda parte, organizaram a homenagem. É, em uma oração, você tira o sujeito, o que sobra é o predicado, tá? E para localizar o sujeito, é só você perguntar para o verbo quem ou o que fez isso aí. Olha aqui, a ação do verbo aqui é organizar, não é? Aí você pergunta quem organizou, né? Qual vai ser a resposta? Os estudantes. Então, a resposta à pergunta que você faz para o verbo vai ser o sujeito dessa oração, tá? Então, aqui nós temos o sujeito predicado dessa oração aqui. É, Outra coisa que nós devemos saber, né? O que é verbo? Verbo, vocês sabem, é a palavra que indica acontecimentos representados no tempo, presente, passado ou futuro. É a única classe de palavras que pode ser representada no tempo, tá? Presente, passado e futuro. É como uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Eu acho que vocês já ouviram, né, essa definição de verbo. Verbo é a palavra que indica ação, né? Indica estado ou fenômeno da natureza. Isso é o verbo. Mas o verbo é a única classe de palavras que você pode localizá-la no tempo, tá? Presente, passado ou futuro. Se você tiver dúvida ainda se é verbo ou não, basta pegar essa palavra e tentar localizar ela no tempo, né? Por exemplo, a palavra menino é um substantivo. Você não vai conseguir pegar essa palavra, esse substantivo, e colocar no passado, no futuro, tá? Já a palavra pular é um verbo. Essa palavra você consegue colocar aqui, localizá-la no tempo. Por exemplo, pulo, presente. Pulei, passado. Pularei, futuro. Então, é uma forma de você localizar, de você saber se é verbo ou não, é você pegar a palavra, tá, dentro do contexto e localizá-la no tempo. Se der certo, é verbo, tá? E vamos seguir aqui. Outro pré-requisito, né, que você deve saber para entender tipos de predicados. Saber que tem esses dois tipos de verbos aqui: verbos significativos e verbos de ligação. Tem esses dois tipos, tá? O que são os verbos significativos? São aqueles verbos que indicam ação e também aqueles que indicam fenômeno da natureza, tá?
Então, se o verbo indicar uma ação, por exemplo, pulei, cantei, falei, são ações. Eles são também conhecidos como verbos significativos, tá? Fenômeno da natureza, trovejou, choveu, são verbos significativos. Já, olha aqui alguns exemplos, né, de frases com verbos que indicam ação. Ó. Pensar é uma ação, dividir. Pensei em você o dia todo. Vamos dividir o lanche? Tá, então, lutar. Eles lutaram na guerra. Almoçar. Vamos almoçar agora? Nascer. Minha sobrinha nasceu 2 anos atrás. Acreditar. Você acredita em ETs? Então aqui são verbos que indicam ação. Todos são verbos significativos, tá? Já o verbo de ligação. Verbos de ligação não indicam ação, tá? Só indicam estado. Verbo não é a palavra que indica ação, ou estado, ou fenômeno da natureza? Então, os que indicam ação ou fenômeno da natureza são verbos significativos. Os que indicam estado são os verbos de ligação, tá? Basicamente é isso. Olha aqui, ó. Uma frase com um verbo significativo e com um verbo que indica estado. Ontem andei de bicicleta na pracinha. É uma ação, não é isso? Um verbo significativo. Eu ando cansada. Está vendo? Cansada é o estado que eu estou, é o jeito que eu estou. No caso, cansado. É o jeito que eu estou. Entendeu? E o verbo aqui, ó, ele é de ligação exatamente por isso. Ele faz uma ligação entre o estado do sujeito e o sujeito. Por isso que é chamado de verbo de ligação, tá? Por exemplo, se fosse a casa, uma outra oração, a casa parece assombrada. Assombrada é o jeito da casa, o estado, a característica da casa. Né? Parece é o verbo que faz a ligação entre elas. Então é isso, tá? Quando o verbo indica estado de alguma coisa, ele também é conhecido como verbo de ligação. Tudo bem? Olha aqui, ó, frases com verbos de ligação. Meus filhos são felizes. Viram aqui, ó, felizes. É uma característica, né, dos meus filhos, que no caso aqui é o sujeito. São é o verbo de ligação. Por que verbo de ligação? Estão vendo aqui que faz a ligação entre o sujeito e a sua característica? Olha aqui, o diretor parece ansioso. O ansioso é o estado, é o jeito que o diretor está. Tá? Diretor, no caso aqui, é o sujeito. Parece é o verbo de ligação. Entenderam? É verbo de ligação exatamente por isso. Faz a ligação entre uma característica do sujeito e o sujeito. Aquele aluno anda desatento. Hein, vocês viram que o verbo andar aqui? Ah, andar é uma ação, mas nesse caso, não, nesse caso aqui ele está fazendo uma ligação entre, ó, desatento. Não, é um verbo aqui que pode acontecer isso, tá? O verbo indicar estado e indicar ação. Aí você tem que prestar atenção e ver dentro do contexto. Nesse contexto aqui, o verbo andar, ele é um verbo que indica estado. Tá? Porque ó, tem o jeito, a característica do aluno, né? Do sujeito, e o verbo aqui faz a ligação entre eles. Então é um verbo que indica estado. Eu estou extremamente chateada. Poxa, eu podia ter trocado isso aqui por chateado. Combinaria mais. Mas peguei lá, coloquei tudo bem. Eu estou extremamente chateada. Ó, extremamente chateada, né? O verbo estou é um verbo de ligação, faz a ligação entre o sujeito e a sua característica. Então, resumindo, é isso, tá? São esses pré-requisitos que temos que saber para assimilar tipos de predicados. Verbos significativos são aqueles que indicam ação ou fenômeno da natureza. E verbos de ligação são aqueles que indicam o estado do sujeito. Então vamos ver o que isso tem a ver com tipos de predicados, né? Que tipos de predicados, que é a parte final do nosso estudo. Há 3 tipos de predicado: nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal, tá? Predicado nominal é aquele no qual o núcleo é um nome, substantivo ou adjetivo, ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Em resumindo isso aqui, sempre que houver um verbo de ligação, você tem predicado nominal, tá? Então você localiza o verbo. Ele é um verbo de ligação, então aquele predicado ali é predicado nominal, tá? Tudo bem?
E geralmente a característica do sujeito é um substantivo, um adjetivo, um pronome, né? Mas basicamente é isso. Sempre que houver um verbo que indica estado, sempre que houver um verbo de ligação, o predicado é predicado nominal. Tá? Olha aqui, ó, exemplo. A Terra é um planeta. Ó, um planeta é uma característica do sujeito Terra. Esse verbo aqui indica estado, quer dizer, o jeito, a característica da Terra, ser planeta. Então, esse predicado aqui é um predicado nominal. Ó, minha irmã ficou triste. Aqui eu tenho o sujeito, minha irmã ficou triste predicado. Não é isso? Olha aqui, o verbo de ligação indica estado, o jeito que a minha irmã está. Né? Então, esse predicado, ficou triste, é um predicado nominal. A praia está deserta. Olha aqui, está deserta é o jeito da praia. Um verbo de ligação. Esse predicado é um predicado nominal. Então, basicamente é isso. Sempre que houver um verbo de ligação, você tem um predicado nominal, tá? Predicado verbal. Já o predicado ou núcleo é um verbo significativo, né? Vocês viram ali atrás que verbo significativo é aquele verbo que indica ação ou fenômeno da natureza. Então, sempre que houver um verbo indicando ação ou indicando fenômeno da natureza, você tem um predicado verbal, tá? Olha aqui, ó, ontem choveu muito, né? No caso, quando o verbo indica fenômeno da natureza, o verbo é impessoal, né? Então, choveu muito ontem seria o predicado, é um predicado verbal. Ó, o gato pulou o muro. O gato é o sujeito, pulou o muro é o predicado. É predicado verbal por quê? Porque você tem um verbo significativo que é um verbo que indica ação, tá? Sempre. Então é isso, sempre que você tem um verbo que indica ação ou fenômeno da natureza, o predicado é verbal. Sempre que você tem um verbo que indica estado, né, um verbo de ligação, o predicado é nominal. Agora vamos complicar um pouquinho aqui, mas não é nada. Predicado verbo nominal, quer dizer, as duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem um verbo como núcleo e também tem um nome, né, um substantivo ou um adjetivo, como núcleo. E ele é chamado de verbo nominal, ou seja, tem as duas coisas. Hein? Essa primeira parte, ó, o homem voltou ferido. Né? Isso aqui é um predicado verbo nominal. Eu tenho um verbo, o homem voltou, o verbo significativo. Então ele é verbal. Ó, se ele voltou, né, ele estava ferido. O verbo estava não aparece, mas está subentendido aqui, tá? Então se o homem voltou ferido, o homem estava ferido. Então isso aqui estava, né, ferido é a característica do sujeito, é o jeito que ele estava. Então isso aqui é o predicado verbo nominal. Viram que apareceu as duas coisas? Apareceu um verbo significativo e não aparece aqui, mas ele está implícito, está subentendido, né? Que ele estava ferido. O homem estava ferido. Então aqui tem as duas coisas. Olha, eu assisti ao jogo revoltado. Eu assisti ao jogo, né? É um verbo que indica uma ação, é um ato. E eu estava revoltado. É uma característica, um jeito que eu estava. Tá? Não aparece aqui nessa oração, mas se eu assistir ao jogo revoltado, quer dizer que eu estava revoltado. Então isso é predicado verbo nominal. Aparece as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Mas no caso do predicado verbo nominal, tem um verbo aqui que não aparece, mas facilmente você infere, tá? Que esse verbo está aí. Então basicamente é isso, tá? Tipo de predicados. Vocês viram que há alguns pré-requisitos que devem ser que devemos saber, né, antes de iniciar o conteúdo, mas o conteúdo em si é bem simples. Vocês viram para saber tipos de predicados, você tem que saber o que é oração, né? Você tem que saber o que é sujeito, você tem que saber os tipos de verbos, tá? Mas no geral é isso. Espero que ajude, tá? Qualquer coisa vocês me perguntem.